Atenções novas gerações. Santa Rosa possui um museu municipal, feito com muito carinho, com a colaboração de muitas pessoas de Santa Rosa e de outras partes do estado. Pode melhorar? Pode, mas daí essa colaboração também tem que se aperfeiçoar. Mas é um ponto de referência à história de Santa Rosa? É, e riquíssimo. Nós vamos falar sobre esse assunto com a Nete Krebs, que coordena o Museu Municipal de Santa Rosa. O que se encontra hoje no museu, essas gerações mais recentes, Anete? Bem, o nosso museu, ele é um museu histórico, então o que a gente vai encontrar no museu é, de fato, as peças que foram usadas pelos nossos primeiros colonizadores e que construíram, né, de certa forma, a história de nossa cidade. E na questão de registros fotográficos, é expressivo? Temos um bom acervo, né, em torno de 20.000 fotos. Como é que o santarrosense, como é que o visitante acessa? Não dá para visitar o museu num dia só. É, o nosso museu, ele é repartido em temas. Então, ele é até bem fácil de ser entendido, de ser compreendido, e o nosso visitante, ele geralmente, ele não tem o tempo todo que ele precisaria para conhecer, eh, mais profundamente, né, o nosso museu. Como em qualquer museu, não é Isso, verdade? exato. O Museu Municipal hoje está localizado exatamente em que ponto da cidade? Na antiga estação férrea do centro, né, de Ele Santa começou Rosa. ali, né? Começou. Tem lembrança de desde quando nós temos o nosso museu? A lei foi assinada no ano de 1997 pelo ex-prefeito Júlio Brum de Oliveira, mas a abertura ao público visitante aconteceu no ano de 2003, por ocasião do aniversário de Santa Rosa, em 10 de agosto. Bom, antes da abertura, vocês fizeram um trabalho intenso de coleta Exato, e aham, houve sim. colaboração? Houve disposição das pessoas de contribuir? Talvez assim, num primeiro momento foi um pouco difícil, porque Santa Rosa já teve um histórico de museus que abriram e fecharam, mas logo após, ter sido feito um trabalho, né, também pela imprensa local, da abertura desse museu, a gente percebeu, assim, que as pessoas foram muito bem receptivas. Uma ideia linda como museu, por questões aí de iniciativas que não deram certo, ela não poderia morrer, como não morreu. Cite exemplos aí de peças antigas, de fotos antigas, que as pessoas encontram no Museu de Santa Rosa. Sobre as fotos, então, a gente tem uma parte do acervo que são as doações das famílias, né, que aqui chegaram e fizeram a sua história, e grande parte das fotos foram feitas pela própria, imprensa da prefeitura, pela comunicação da prefeitura, então elas abrangem todo o município. Nós temos hoje a possibilidade de reconstruir todas as ruas, né, da nossa cidade interior, né, através de fotos que vêm por parte da comunicação da prefeitura municipal. E as famílias, então, também grande parte dessa história da cidade, nós temos em fotos de particulares, né. O início dos comércios, indústrias e demais, né, temas. Em questão de peças expostas no museu, Santa Rosa nunca se preocupou, e também não é o objetivo, né, do nosso museu, nunca foi trazer peças de outros lugares só pelo fato de serem curiosas, né, ou esquisitas, enfim. Então, como eu já falei antes, o que nós temos em nosso museu foi usado, de fato, pelos nossos primeiros colonizadores, né. Te E ocorre a foto mais antiga do museu?
Talvez a foto da família do Coronel Braulio de Oliveira, do ano de 1908. Sim, 18. 1908. Nesta foto estão o Coronel Brau de Oliveira, A sua esposa, seus filhos com as suas famílias, né, netos. Anete, e até utensílios usados nas cozinhas dos colonizadores, o museu possui. É, temos todos esses temas então, né. Nós vamos ter a cozinha, nós vamos ter a casa, né, do colonizador, nós vamos ter uma sala de aula, um espaço para as igrejas, né, com as peças das primeiras igrejas, uma sala que lembra as prefeituras, né, os diferentes prédios, inclusive de praticamente todos os ex-prefeitos, nós temos alguma peça, né, doada por eles. Estamos para receber uma peça do primeiro prefeito de Santa Rosa, né, doutor Arthur Ambros. E, além disso, nós vamos ter uma sala, né, para fotos e também uma casa comercial antiga, que a casa comercial antiga era onde tudo acontecia, né, na nossa história, o local de encontro, o local de buscar as cartas e, enfim, fazer as trocas e fazer as compras. Hoje nós estamos com o museu fechado em função da pandemia. Mas se em tempos normais, qual é o horário de funcionamento do nosso museu, Anete Krebs? Das 8 horas até as 11 e das 14 às 17 horas para o público. Cobra-se a entrada? Não, de momento não. Anete, vamos lembrar aí 2019, período pré-pandêmico. Qual é a média de visitantes por dia no nosso museu? Ele diariamente, até é bem difícil de se fazer uma média, porque ele é visitado mais por grupos. Então nós vamos ter dias com 60 visitas, vamos ter outros dias com talvez 2, 5, 10, e passando até muitas vezes de 60 quando são datas especiais, né, como a semana do município, ou a semana do museu, o mês do museu. Mas quando você fala grupos, são estudantes? Geralmente, estudantes de Santa Rosa, bem como de toda a região, porque Santa Rosa sendo um polo, os municípios ao redor também procuram a nossa cidade para conhecê-la, e o museu geralmente faz parte desse passeio para eles. Se permite uma pergunta mais específica, ainda bem que os estudantes têm esse interesse, né, e o estímulo dos seus professores. Mas o cidadão comum, quantos por dia procura o museu para matar curiosidades e para Como buscar conhecimento histórico? como o museu ele abre num horário que geralmente o cidadão também está trabalhando, então dificulta um pouco a sua vinda ao museu. Mas nós podemos então citar em torno de 5 a 10 visitantes, né. O sábado ele não, no sábado ele não está aberto. Nesse momento não, né, havia épocas em que o museu abria sim em sábado e domingo, exatamente para proporcionar, né. Esse documento, esse depoimento teu, Anete Krebs, coordenadora do Museu Municipal, é para as futuras gerações e para as atuais. De que forma as pessoas podem contribuir com o acervo histórico do nosso museu? Como é que procede? Através de doações, né, porém hoje nós estamos já com uma condição, a gente não está mais recebendo o que a gente já tem, porque não temos espaço, né, para Tudo bem, acumular, mas o que né. naturalmente que se tiver uma preciosidade, Ah, vocês sim, recebem. toda certeza, com toda Qual é o certeza. problema das fotos? Já foi dito nesse resgate, né? Morre o pai, morre a mãe, né? O avô, a avó, e as fotos vão se disseminando para filhos, netos, e que não têm uma noção exata da importância que tem aquelas fotos antigas para a história
de Santa Rosa e para manutenção, inclusive, das próprias famílias. Pensem nisso, tá? Você está dizendo, quantos metros quadrados tem a antiga estação ferroviária? Poxa, ficou devendo. Tudo bem, mas você está dizendo, Anete, que o nosso museu hoje já carece de mais espaços. Com certeza. É uma preocupação para o atual e os futuros prefeitos? Todos os administradores, né, quando tomam conhecimento, né, do fato, eles têm toda a boa vontade, né, de manterem e de melhorarem, né, toda a infraestrutura que ali está, mas, se percebe que para esse setor, né, na cultura, não tem grande aporte financeiro, né, então esse assunto sempre vai ficando, né, para uma próxima administração. Estamos em 2021 e promover cultura em Santa Rosa ainda continua sendo considerado um gasto. Um dia será um investimento. Anete, o Museu Municipal hoje, como está, ele tem réplicas para se preservar de uma situação que a gente está acostumada a ver se repetir pelo mundo, de um incêndio. Algumas coisas com certeza tem, né, mas um grande, né, assim, muitas peças não vamos ter 2 em Santa Rosa. Mas pelo menos replicar, nós poderíamos tratar disso. Já está sendo feito, né, o trabalho de cópia, né, do material, enfim. Anete Krebs, você vem de uma família bastante conhecida. Você é filha de quem? Siegfried Alberto Krebs. Natural aqui do distrito de 7 de setembro. Exato. Você é neta de quem? Meu avô chamava-se Carlos Krebs. Carlos Krebs. Essa família Krebs também tem muita história para contar, correto? Parece-me que essa família, ela teve algum no meu ponto de vista, eu vejo assim, ó, como um pequeno destino. Os meninos, seu Zibert, por exemplo, com 12 anos, ele fazia essa atividade, né, atividade em madeiras e aprendeu ofício, né, junto com seu pai e seus antepassados. E depois ele se torna alguém que com a sua vida pretende desenvolver trabalho qualificado, né, para que as indústrias possam ter trabalhadores já qualificados. O teu pai nasceu onde? Aliás, o teu avô nasceu onde? Meu avô é natural de Juí. Chegou aqui em que ano? 1915, 1915. aproximadamente. Sim, Era um dos carroceiros, que naquele tempo eram só carroças. certo. O teu pai, Sigmund Krebs, nasceu em que ano? 1931, Professor. certo. Permaneceu sempre na região da 7 de setembro? Sim, uhum, Sempre dando aula. exato. Anete, por que Santa Rosa é considerado o berço nacional da soja? Eu acho que é uma questão, assim, que se fala até muito pouco sobre isso, né, tanto em nosso município e até fora, o berço nacional da soja. O que significa isso na realidade? Seria o berço nacional da soja o local onde foram plantadas as primeiras sementes de soja, ou o berço nacional da soja surge por um motivo diferente, ou seja, a disseminação da soja, do grão de soja? Porque muitas vezes eu fico pensando sobre essa história e inclusive no museu, acontece muito de chegarem pessoas e elas falam da seguinte forma: poxa, aqui em Santa Rosa foi plantado o primeiro grão de soja no Brasil. E eu preciso explicar dizendo que não é bem assim a história, né. Então, se Santa Rosa é o berço nacional da soja, não é pelo fato de aqui ter vindo a primeira semente da soja, e sim que quando ela aqui chegou, ela teve um resultado diferente, ou seja, as pessoas
acreditaram e encontraram um objetivo para continuar plantando este grão, até então desconhecido, apenas experimentado em alguns lugares, esta que foi a grande diferença, né, de Santa Rosa para todos os outros municípios, estado e depois país. Ótima explicação. Você sabe onde foi plantada a primeira semente de soja? É algo que não é possível a gente afirmar E precisar. exatamente, mas a nossa região, em nosso município, pela história do pastor Albert Lenbauer, a gente tem sim a precisão. Interessante essa colocação da NET. Se plantou soja ali, lá ou acolá Exato. e se deixou. Em Santa Rosa veio a semente de soja, trazida pelo pastor Lenbauer, e de cara 4 produtores rurais foram plantar. E a partir dali houve adesões, por isso que até num determinado período nós passamos a ser chamados de capital nacional da soja, correto? Certo. Com as grandes proporções de áreas plantadas lá para o centro-oeste, essa questão de capital ficou um pouco de lado e nós somos, então, o berço nacional da soja. Belíssima a tua contribuição para a história, tá bom, Anete? Obrigada. A Anete Krebs, que cuida do nosso museu e que carece de mais espaço. Alô, futuro de Santa Rosa, vamos aumentar esse prédio, tá? O Museu Municipal que concentra a origem desta cidade.